E no vídeo de hoje eu vou te provar que Dragon Ball GT não era tão ruim assim. E uma coisa que todo fã de Dragon Ball já deve ter ouvido várias vezes é que Dragon Ball GT é inassistível. É inassistível porque é terrível, porque não dá pra ver, porque os arcos são muito ruins. Eu não concordei com essa opinião. Óbvio, eu não acho Dragon Ball GT bom, eu acho ele abaixo da média. Mas eu não acho esse terror todo que as pessoas falam a ponto de não ser nem você conseguir assistir a saga de novo. Pra mim, tem coisas muito boas ali no meio de muita coisa ruim. Como a Pan, uma personagem muito chata no Dragon Ball GT. O Gil é uma das piores coisas já criado em todo o Dragon Ball, e também você também tem um arco ou outro que são bem ruins. O começo, onde é a viagem do Goku, do Trunks e da Pen pro espaço, é arco ruim. O arco final das esferas não são arcos bons, pelo menos a luta final é muito boa, mas até chegar na luta final é muito ruim. Então tem coisas muito ruins de Dragon Ball GT, mas isso não quer dizer que Dragon Ball GT como um todo seja ruim. Como eu falei, ele é abaixo da média, e tem coisas dentro de Dragon Ball GT que eu acho melhor até do que do Dragon Ball Super, e por causa disso eu vim trazer um top 5 momentos de Dragon Ball que eu acho que são bons e que, se você pensar bem, são até melhores do que Dragon Ball Super. E o primeiro ponto que eu trago nessa lista seria a animação. E eu acho que nesse ponto tem que ser dito que eu acho que eu tenho até um fator mais afetivo com a animação de Dragon Ball GT do que, por exemplo, com a do Super. O Dragon Ball Super lançou em 2015, então, obviamente, ele pega uma estética moderna, uma estética de uma animação mais atual. O formato de fazer animação, obviamente, é diferente do que era feito nos anos 2000. Então imagina como era a animação dos anos 90. Dragon Ball Z terminou em 1996. E no mesmo ano que acabou Dragon Ball Z, começou o Dragon Ball Z GT, em 1996. Então a estética de animação, o estilo, os traços, a forma de fazer animação era muito próximo, para não dizer que pegava mesmos traços de Dragon Ball Z. Dessa forma, quando você vai assistir o GT, você tem aqueles mesmos traços, aquele mesmo desenho. E pra mim, eu gosto mais daquela estética. Eu gosto mais da estética do Dragon Ball GT. Se você for ver o Dragon Ball Super, que é o mais recente, você vai ver que algumas sagas tem alguns momentos que tem animação bem sofrível. Para mim, os primeiros arcos de Dragon Ball Super, por mais que tenha arcos que funcionem em relação à história, como eu gosto do arco da Batalha dos Deuses, eu gosto do arco do Trunks do futuro, por exemplo, são alguns arcos que eu acho que funcionam bem, são arcos que na animação não ficaram tão bem assim. Eu acho que o arco do Trunks do futuro tem momentos ótimos de animação, mas de modo geral ele fica muito abaixo, e o arco da Batalha dos Deuses, se separar em alguns frames, você vai ver como a animação tava bem precária ali, obviamente. Tanto que eu recomendo, se você for ver Dragon Ball Super, eu recomendo que você veja o filme A Batalha dos Deuses e a Ressurreição de F, que é a Ressurreição do Freeza, porque esses filmes, a animação tá impecável. Mas se você for no Dragon Ball Super mesmo, no anime, você vê como a animação tava precária. Aqui em Dragon Ball GT, a animação flui muito bem, ela é muito boa, muito bem feita, e os traços, como eu falei, pode ser um fator meio afetivo, porque eu adoro a animação de Dragon Ball Z, sempre foi algo que marcou minha infância, e quando eu vejo Dragon Ball GT que tem uma estética parecida, acaba me pegando muito mais do que a do Super. Mas pra mim, a animação funciona pra mim como estética e como também na parte das batalhas, na parte de como funciona as cenas de ação. Tudo pra mim funciona muito bem. Até no design de personagens, que tem uma estética mais próxima do Dragon Ball Z, acaba me agradando mais. Então por isso que o meu primeiro ponto que eu considero bom em Dragon Ball GT seria a sua animação. E em quarto lugar dessa lista eu coloco a saga do Super 17. Um arco que com certeza eu gostava muito em Dragon Ball GT era do Super 17. E eu gostava bastante pela forma como eles utilizavam os personagens, o universo de Dragon Ball, e porque é realmente o primeiro grande arco de Dragon Ball envolvendo vilões do passado desse universo. Pra quem não sabe como funciona o arco, o 217, um que está no inferno e um que está na Terra, eles se encontram e fazem com que abra o inferno. A partir daí eles se fundem e se transformam no Super 17. Esse arco eu gosto bastante porque ele é o arco do retorno dos vilões de Dragon Ball. Dragon Ball fez isso no Dragon Ball Super, retornando com o Freeza e alguns vilões ao longo de todo o Super. Aqui, quando você assiste a saga do Super 17, eles pegam essa ideia de voltar com vilões e aumentam a escala, fazendo com que o 17 funda com o outro 17 e vira o Super 17, tendo um personagem muito mais forte. Você também tem como um todo alguns vilões voltando nesse arco e tendo batalha com velhos inimigos, sem contar que tem outro fator super interessante, que já vem da saga Baby também, que seria a ideia de
pegar os adolescentes, os personagens que a gente já conhecia mais velhos, como o Goten, como o Trunks, como o Gohan, e colocar eles pra lutar contra velhos inimigos. Eu acho essa, misturando com uma boa animação e com boas sequências de ação, a saga do Super 17 sempre me agradou muito. É uma saga que ela funciona muito bem. É como eu falei, essa saga do Super 17 e o ponto 3, que vai ser a saga do Baby, que eu vou falar aqui, são sagas que elas são tão boas, tão bem construídas, e traz tão bem algumas temáticas, e quem é fã de Dragon Ball sempre quis ver, que acaba fazendo com que seja melhor ter que alguns arcos de Dragon Ball Super. Por exemplo, eu prefiro esse arco do que o torneio do Champion. Eu acho ele muito melhor. Eu acho até esse arco melhor do que o torneio, a parte da ressurreição do Freeza, que são da parte Super. São arcos curtos e, obviamente, muita gente chega nesse arco já desgastado porque tem arcos ruins em Dragon Ball GT. Só que se fosse só esse arco, tá nesse arco isoladamente, você vai ver que ele funciona muito bem. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco a saga Baby. A saga Baby é a grande saga de Dragon Ball GT, se você parar a pensar. Porque ela começa desde o começo e ela vai evoluindo. O Baby já vai sendo alguém que vai sendo apresentado desde a primeira saga. E a partir daí ele ganha a sua grande saga. Essa saga que tem as melhores transformações, as melhores lutas. Também tem a saga que tem uma história que vai sendo bem colocada. Tem batalhas de novo com um personagem que você sempre quis ver, que é o Gohan no seu poder máximo, que é o Goten, que é o Trunks. A forma como eles vão sendo controlados para lutar contra o Goku também me agrada bastante. Sem contar que eles utilizam de uma forma super interessante o Vegeta aqui, que seria o Vegeta voltar a ser vilão. Tudo bem, era o Baby controlando o corpo do Vegeta, mas mesmo assim, ele ser o Baby Vegeta é muito legal. Esteticamente funciona muito bem, esteticamente é uma saga que agrada bastante. Tem momentos icônicos aqui, como a grande transformação do Super Saiyajin 4 é nesse arco, e então, de novo, é um arco que como um todo funciona muito bem. Sem contar que você tem outro fator que é muito bom nesse arco, que seria, além da trilha sonora, que é fantástica, a história é bem construidinha, no ponto de, eles usam desde o começo do Dragon Ball GT e vão levando até o final. Como eu falei, é mais um arco que você entra naquela ideia de ele seria melhor que alguns arcos do Dragon Ball Super, e até bateria diferente com alguns arcos que as pessoas gostam bastante. Ainda tem um fator que faz com que o arco do Super 17 funcione bem, e que esse arco também funcione muito bem. Eles tiram a Pan e o Gil de jogada. A pior coisa de Dragon Ball GT sempre foi a Pan e o Gil, se parar pra pensar. São personagens que eles não são tão carismáticos como poderia, e eles são, a Pan por ser adolescente, ser uma criança mimada, e o Gil, por ser um personagem que é insuportável, acaba fazendo com que eles não sejam tão interessantes de se ver em tela e acabam enjoando bastante. E é por isso que a saga do espaço, que é o que começa o Dragon Ball GT, acaba sendo tão maçante de se assistir. Nesses arcos do Super 17 e também no arco do Baby, você consegue ver tranquilamente que a não presença deles, é a presença de personagens mais clássicos da obra, acaba fazendo com que os arcos funcionem muito melhor, fluam muito melhor, as batalhas são melhores, a animação acaba funcionando bem, e ainda tem esse fator de você tira esses personagens que não funcionam muito bem de tela. E em segundo lugar dessa lista eu coloco os personagens. Um fator que sempre agrada muitas pessoas em Dragon Ball são os personagens. Pode ser que muita gente use aquele argumento de que eles não são tão bem desenvolvidos assim, mas eu gosto muito dos personagens de Dragon Ball. Marcaram a minha infância, são personagens que são muito carismáticos, desde o seu visual, até a dublagem acaba fazendo porque você cria um carinho forte pelos personagens. Claro, a dublagem brasileira que foi o que eu assisti Dragon Ball minha vida inteira, é isso que eu tô mencionando. E aí, aqui é um lugar que você tem como expectativa ver mais personagens de Dragon Ball. Dragon Ball Super coloca personagens novos, volta com personagens clássicos, e isso é muito bom, e eu gosto bastante de Dragon Ball Super. Parece que eu tô criticando aqui, colocando Dragon Ball Super abaixo do GT. Não, Dragon Ball Super é melhor que Dragon Ball GT em quase todos os pontos, mas eu tô falando que em Dragon Ball GT, a gente tem uma visão que muitos fãs sempre queriam ter, os personagens mais velhos. Agora a gente vai até ver isso no ponto de, na saga que o Dragon Ball Super tá vindo, depois do filme Super Hero, a gente vai ver um pouco mais do Goten e do Trunks adolescente. Isso pode ser super interessante, é algo que eu quero muito ver. Mas em Dragon Ball GT a gente finalmente viu isso. A gente viu o Goten largar o treinamento e só pensar em mulheres. A gente viu, por exemplo, o Trunks ser alguém que colocaram a corporação cápsula nas costas deles e ele não queria mais trabalhar aquilo. A gente já viu um Gohan que já estava indo mais para os estudos, realmente largando tudo isso. A gente viu um pouco da Videl, a gente viu um pouco do Vegeta mais velho, tendo que cuidar da Braca, uma personagem que praticamente não existe em Dragon Ball Super e é super interessante ali. Tá bom que ela tem aquela cena patética dela com o bigode do Vegeta, mas mesmo assim, de modo geral, é uma coisa super interessante que é os personagens voltando. E no meio desses personagens, a gente ainda tem mais um plus, que é a introdução de um personagem que eu sempre quis ver mais em Dragon Ball, que é
é o Ubi. No final de Dragon Ball Z, a gente coloca o Ubi como indo treinar com o Goku. E o começo de Dragon Ball GT já é o Ubi treinando com o Goku. E quando a gente vê ele, nessa saga do Baby principalmente, que ele tem uma participação, que a gente vê ele liberando seu poder de Majin Buu, a parte de como ele vai ficando mais forte, é super interessante. Então eu acho que esse é um outro fator que faz com que eu goste, ter um carinho por Dragon Ball GT até certo ponto. Como ele trabalha os personagens, como ele faz com que esses personagens que a gente viu finalmente evoluir, finalmente crescer, finalmente ter outras camadas. Quando a gente vê o Super, que é só uma continuação do Z, a gente vê muito pouco alguns personagens serem trabalhados ali. Como eu falei, é muito legal ver o Broly voltar em Dragon Ball Super, ainda mais agora que vai aparecer mais, ver novos vilões super interessantes, que são muito bem feitos. É legal ver o Goku, Vegeta, novos personagens. Mas, por exemplo, o Goten e o Trunks são praticamente jogados de lado em Dragon Ball Super. O Gohan também é praticamente jogado de lado. Até o último arco ele praticamente não é tão utilizado assim. Aqui a gente consegue ver mais esses personagens clássicos evoluindo, ficando adolescentes e tendo uma outra visão de mundo que eu acho super interessante. E em primeiro lugar, essa lista eu coloco o ponto transformações. Dragon Ball não é Dragon Ball sem suas transformações. E Dragon Ball é tão bom em questão de transformações e criar estética para os seus personagens nesse ponto, que você pode ver que hoje em dia a gente tem o Super Saiyajin Deus, que é super legal o visual, Super Saiyajin Blue, que é super legal, o Instinto Superior, que é legal, ver o Broly com suas transformações acaba sendo muito empolgante, e mesmo assim, a GT tem transformações completamente diferentes e que também são tão impactantes como. E aí é que entra o ponto. Transformações marcantes. Por exemplo, Super Saiyajin 4, o Vegeta Super Saiyajin 4, o Goku Super Saiyajin 4, a transformação do Ubi, ver os personagens transformando, os que a gente já conhece, voltando às suas formas, até transformações que são inesperadas, como o Baby Vegeta se transformando, é algo incrível de se ver em tela. Então, você vê, as transformações são muito empolgantes e muito marcantes. São realmente muito marcantes. Dragon Ball GT, que é um anime que muita gente critica e fala que não presta, muita gente que gosta da obra adora o Super Saiyajin 4. Claro, também muito marcado por jogos como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que é um jogo que você jogava muito com esses personagens e marcava bastante. E como eu falei, a estética dos personagens é tão boa, a transformação é tão interessante que ela acaba ficando super marcante. Que é um exemplo, o Gogeta. O Gogeta apareceu agora em Dragon Ball Super, o filme do Broly. E é muito legal ver ele em tela, é super legal ver o Gogeta lutando, ele com o Super Saiyajin Blue, é muito legal mesmo. Mas o visual dele não é tão impactante como o Gogeta do Dragon Ball GT. O visual dele é mais impactante, o visual dele é mais legal, e até a parte de se transformar, eu gostei bastante da história que deram. A parte de você ter que virar o Ozaru para depois se transformar no Super Saiyajin 4 é muito bom. Então pra mim, nesse ponto, até no ponto das transformações, de modo geral, até parece que tem um carinho maior em alguns pontos. Dragon Ball Super também tem esse carinho, na hora que vai colocar uma transformação, eles tentam criar um lore para ele poder virar aquilo. O Super Saiyajin Deus teve que ter a fusão de vários Saiyajins, o Blue nem tanto, mas quando você chega, por exemplo, no Instinto Superior, o Goku teve que superar suas barreiras para chegar lá, mas GT também tem esse grande fator de o Super Saiyajin 4, a forma como ele transforma, tem que ter o Ozaru envolvido, volta à origem do Dragon Ball, o Gogeta, quando eles se transformam, também é super legal, o ponto de ver a transformação do Gogeta com o Super Saiyajin 4, eu gosto bastante, então esse é outro fator, e o fator que também eu coloco como muito bom em Dragon Ball GT. E obviamente, eu coloquei esses 5 pontos, mas eu deixei um extra para fechar, que seria um ponto extra, que seria o ponto da trilha sonora. Dragon Ball como um todo tem uma trilha sonora fantástica, e é o ponto que, quando você assiste Dragon Ball, ela sempre te marca. Mas não tem como esquecer que uma das trilhas sonoras, uma das aberturas mais clássicas de Dragon Ball e que marcou a vida de todo mundo, que só de ouvir canta, é essa abertura aqui. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão. Tá vendo? Tenho certeza que você que assistiu Dragon Ball, só de ouvir esse começo, vai ficar com essa música na cabeça o dia inteiro. Então não tem como negar, Dragon Ball GT é abaixo da média. Eu poderia fazer um vídeo só falando das piores coisas que tem em Dragon Ball GT, e seriam várias. Eu deveria fazer um top 10. Mas mesmo assim, as pessoas tratam Dragon Ball GT como se fosse a pior coisa do mundo. E não é. Se você rever alguns pontos, você vai ver que vai ter muita coisa que você vai gostar ali. Então por isso eu coloquei esse top 5 coisas boas que existem em Dragon Ball GT. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, tem algum momento que você gosta de Dragon Ball GT que faltou nessa lista? Qual que é o seu momento preferido do anime? Você gosta, você não gosta? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.